Nós estamos entrevistando agora neste segundo bloco do cafenapolitica.com.br o médico Wesley Soares, formado em Cuba pela Escola de Medicina da Escola Latino-Americana de Medicina. Wesley, a gente no primeiro bloco estava falando da questão tecnológica, né, dessa perseguição, digamos assim, contra Cuba, dizendo que Cuba é um país atrasado, quando você provou com elementos, né, bem concretos de que realmente Cuba não tem nada de atraso, tem apenas avanço, inclusive nessa questão tecnológica. Eu gostaria de ouvir mais assim explicações sobre isso. Bom, esse tema é um tema muito relevante hoje na medicina mundial, e eu diria que estrategicamente Cuba se preparou e aplicou muito investimento na área de recursos humanos, mas também na área da pesquisa, na área da investigação científica, o que permitiu que Cuba pudesse ter hoje o reconhecimento internacional como o único país que você hoje consegue desenvolver o tratamento para uma doença chamada vitiligo, que é uma doença dermatológica. Vitiligo, aquela exatamente, da pele, né? Da pele, que produz algumas manchas, né, brancas na pele, e também medicamentos como o interferon, a beta-globulina. Esse interferon é da AIDS? Não, esse interferon é utilizado para os pacientes que têm insuficiência renal crônica dialíticos. Inclusive o Brasil hoje tem mais de 300 mil pacientes dialíticos. Dialítico é doença do rim, certo? Exato, que sofreram insuficiência renal crônica, que tiveram esse problema renal e que utilizam esse medicamento que é produzido por Cuba, e uma cooperação bilateral entre Brasil e Cuba permitiu que o Brasil se beneficiasse dessa produção, desse medicamento especificamente. E o outro medicamento inovador que foi descoberto por Cuba recentemente, que será também utilizado e reproduzido no Brasil, é o Eberpro, que é um medicamento para úlcera do pé diabético, que reduz entre 50% a 70% os índices de amputações dos pacientes diabéticos com úlcera de pé diabético, que tem problema de polineuropatia periférica. Pé diabético? Exatamente. Que é uma polineuropatia periférica que os pacientes diabéticos padecem e que muitas vezes, na sua maioria, leva à amputação, e esse medicamento até de perna inteira, exatamente, é capaz de curar e sanar essas úlceras sem que esse paciente seja remetido a uma amputação. Pois Wesley, você foi com o ministro da Saúde, né, nessa última viagem dele a Cuba, onde foram celebrados alguns acordos, né? Está incluído entre esses acordos a possibilidade da gente utilizar esse medicamento? Sim, está incluído, inclusive juntamente com os institutos brasileiros, o INCA e a própria Fiocruz e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Anvisa, procederam à assinatura de convênios para a produção conjunta desse medicamento no Brasil, e também culminou com a criação da primeira plataforma de ensaios clínicos na América Latina, que foi feita entre Brasil e Cuba, nessa parceria. Ok. Você também, hoje, um militante, né, dessas escolas, das escolas, eu digo assim, porque também tem na Venezuela, latino-americana de medicina. Eu vejo que você está carregando aí na sua camisa, né, o logo da Associação Médica Nacional, doutora Mayra Facchini. Explica aí pra gente como é que é essa sua militância nessa área. Bom, hoje sou coordenador nacional administrativo de organização da Associação Médica Nacional, doutora Mayra Facchini. A nossa entidade foi criada no ano de 2009, na primeira jornada de médicos da ELAN no Brasil, e também de médicos formados no exterior. É um instrumento que foi criado a partir de uma necessidade de poder discutir esse tema institucionalmente nas instâncias do controle social, como é o Conselho Nacional de Saúde, através da sua Comissão Intersetorial de Recursos Humanos. A associação leva esse nome em homenagem a uma companheira médica graduada em Cuba, de Santa Catarina, de Joinville, que infelizmente veio a falecer em 2009, após retornar de Cuba graduada, prestou uma prova de residência em Santa
Catarina pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi uma das primeiras colocadas, mas não pôde tomar posse na residência, infelizmente porque não tinha um registro médico, não tinha o CRM. Então essa doutora participou conosco da Caravana Nacional em Defesa do SUS e posteriormente foi desenvolver um trabalho com os povos indigenistas no estado do Amazonas, em Tefé. E ela era portadora de lúpus eritematoso sistêmico e infelizmente veio a falecer e nós a homenageamos com o nome da associação. Correto. Eu agora gostaria de saber quais são os planos de vocês, né, dos médicos retornados, né, diplomados em Cuba, como aplicar essa perspectiva aqui no Brasil de medicina preventiva e não se preocupar só com essa questão curativa. Bom, o Sistema Único de Saúde e a saúde pública brasileira, como nós sabemos e todos os cidadãos colocam como ordem de prioridade primeira, como a maior demanda da população brasileira, um sistema de saúde com qualidade, humanizado, estruturado, entendemos que a perspectiva de constituição realmente ultrapassando as barreiras dos problemas de gestão, de financiamento do Sistema Único de Saúde, se dá pelo fortalecimento dos recursos humanos, principalmente, pois um sistema se nutre e ele se estrutura e ele se concebe a partir dos seus recursos humanos, quando eles são comprometidos com esse sistema, quando eles defendem esse sistema e querem vê-lo consolidado, querem aplicar um trabalho com destreza, com dedicação, e isso é de fundamental importância. E nós entendemos que esse contingente médico formado em Cuba, e não só em Cuba, no exterior, nos países irmãos da América Latina e do mundo, tem que ser recrutados para o Sistema Único de Saúde, tem que ser aproveitados, pois existe demanda. O Brasil ainda, na América Latina, é o país que tem a pior média per capita de médicos por habitante, chegando a menos em algumas regiões do país do que um médico para cada 1.000 habitantes, o que é uma realidade gritante. Nós temos hoje 500 municípios no país que não tem sequer a presença de um médico. Não que o Sistema Único de Saúde não esteja presente, mas não existe a presença do médico atuando nesse sistema. E olha que o nosso sistema, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é um grande sistema e é elogiado em grandes países do mundo, inclusive países tipo Inglaterra e Estados Unidos. Apesar de aqui no Brasil a gente criticar muito o SUS, né? E de qualquer maneira, as pessoas que conhecem mais ou menos, ou então que tem relação com pessoas que não pagam o plano médico mensal, quer dizer, as pessoas que não têm essa condição, a gente vê que eles são atendidos de alguma maneira. Claro, demora alguma outra, às vezes passam um mês ou meses sem ser atendidos, porque justamente por causa das grandes filas, mas que na maioria das vezes eles são atendidos, né? Então, você vê também, o Wesley, que essa questão da resistência, do preconceito, né, contra essas experiências, isso, claro, que isso tudo tem um fundo político, né? Mas você vê que aos poucos isso também está sendo superado. Você, por exemplo, em outras épocas, se fosse para Cuba, você não só seria mal visto, como também correria o risco de ser preso e às vezes até desaparecer, né? Se a gente fosse reportar a época da ditadura. Mas a gente vê também que o problema não é só militar, né? O problema é empresarial, é mercantil, é mercadológico, né? E eu pergunto justamente a você, que perspectivas você vê de aplicar esses ensinamentos, né? Essas experiências que vocês lá tiveram em Cuba e que continua a desenvolver, né? De alguma maneira com essa ida de nossos médicos, não só dos brasileiros, como dos países irmãos da América Latina. Bom, eu entendo que hoje nós vivemos um momento muito especial, onde o governo da presidenta Dilma Rousseff traz um programa chamado Programa Ciência Sem Fronteiras, que foi um título muito feliz, que foi dedicado a esse programa, porque, de fato, a ciência não tem fronteira e não deve ter fronteira quando é pelo bem da humanidade, é pelo bem dos povos, é pela cooperação entre os povos para oportunizar desenvolvimento, qualidade de vida, qualidade de saúde para essa população. Então, entendo que
É um momento muito especial, o Brasil está enviando mais de 18 mil jovens para o exterior. É um momento onde há um comprometimento do governo de aumentar esse índice de médicos por habitantes. Inclusive, o governo brasileiro recentemente apontou a oportunidade de incorporar médicos cubanos dentro do Sistema Único de Saúde e também médicos portugueses, espanhóis, para ajudarem a consolidar a estratégia de saúde da família, a atenção primária nesse país, para realmente a gente poder acabar com essa injustiça social, como acontece, por exemplo, com as populações indígenas, que infelizmente vêm sendo dizimadas por conta de assistência médica, por conta de saneamento básico. Nós temos uma situação, por exemplo, no Pará, onde você tem um estado com 143 municípios, dos quais 45 não tem médico, principalmente na Ilha do Marajó. Nós não podemos admitir mais essa realidade, porque quem na ponta paga é o nosso povo, que sofre, e as nossas crianças que padecem, e são as nossas maternas que acabam, infelizmente, morrendo. O Brasil, no ano de 2012, pelo relatório da Organização Mundial da Saúde, ficou na posição 74 entre os países que mais têm mortalidade materna, e nós não podemos admitir mais essa realidade no nosso país. Então, Wesley, aqui no Brasil, eu já vi queixas de vários prefeitos, a gente frequenta muito ali a Câmara, os próprios deputados, dizendo que, às vezes, os prefeitos oferecem salários até apetecíveis para os médicos, mas que eles não conseguem atrair os médicos, porque os médicos, na maioria, preferem a cidade. É fato, é uma realidade. O SUS, como princípio, tem a descentralização da gestão, ou seja, da organização do sistema. Os municípios são os responsáveis por serem os ordenadores de recursos humanos e também da assistência e toda a política de saúde do município, juntamente com o Estado integrado e a União repassando fundo a fundo esses recursos para alimentar esses municípios, que é uma cooperação tripartite de financiamento. É verdade, volto a citar o exemplo da Ilha do Marajó. Lá temos a situação de profissionais, médicos que recebem por irem 2 vezes por semana nos municípios da ilha, um salário de R$30 mil, o que é um salário, digamos que relevante, ou seja, um piso, Bem relevante. Bem relevante, fora dos padrões. Esses 30 mil são mensais? Mensais, fora ajuda de custo, moradia, transporte, mobilidade, alimentação, etc. Mas isso deriva de uma outra problemática. Infelizmente, as escolas médicas no país, que são 197, ao longo do tempo, foram instituídas nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e não houve uma descentralização. E o principal papel relevante que fixa o médico nesses municípios, enfim, é a residência médica, e estas, infelizmente, são oferecidas nas grandes capitais. Por exemplo, São Paulo é detentora de 60% das residências médicas desse país. Então, esse problema, para ele ser dirimido, ele ser resolvido, é preciso que haja uma descentralização dessas escolas médicas, que seja universalizado o acesso, onde qualquer cidadão brasileiro, qualquer jovem possa ter acesso ao curso de medicina, que infelizmente nesse país, apesar das medidas de democratização do curso de medicina através do FIES, do ProUni, não está universalizado e ainda, infelizmente, é um curso muito elitizado. Então, nós chegamos ao final desta entrevista com o médico Wesley Soares, que é formado em Cuba, na Escola de Medicina Latino-Americana, e que tem uma sucursal também na Venezuela. E há alguma perspectiva de ter alguma sucursal dessa escola no Brasil? É muito difícil, Eu gostaria muito. Eu costumo dizer para os amigos próximos que nós ganharíamos muito no nosso país se tivéssemos muitas ELANs, uma em cada região, principalmente na região norte, nordeste, onde mais se necessita, onde há mais necessidade, porque seria uma forma de universalizar esse acesso ao curso de medicina no nosso país. Mas muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Wesley Soares.
Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.